Vamos lá? Então, gente, a gente parou falando a respeito de Atenas, né? A última parte que nós falamos sobre Atenas e agora a gente vai continuar, tá? Enfim, gente, então Atenas aí no caso, né? Ela no início de tudo, ela era uma monarquia, tá? Ela era uma monarquia, tá bom? Depois ela foi se modificando, né? E se tornou uma aristocracia, tá? Professor, mas qual é a diferença entre uma monarquia e uma aristocracia, tá? Então, na monarquia você tem governo de um cara só, que é o rei. Numa aristocracia você tem governo dos bem-nascidos, né? Dos bons. Eles eram conhecidos como os eupátridas, os bem-nascidos, tá bom? Então saiu-se de uma monarquia e chegou-se numa aristocracia. Ambos não eram bons para o povo, né? Mas a aristocracia conseguiu ser pior, né? Porque os caras estavam se apropriando das melhores terras e isso causava muitas revoltas entre aqueles que não eram os bem-nascidos, né? E aí, com o passar do tempo, a cidade de Atenas ela começou a fazer reformas, né? Para tentar se tornar um pouco mais justa, né? Aquela sociedade que ia se formando, né? Então a gente vai se formando, né? Uma nova sociedade com o passar dos anos, né? E aí no caso, as reformas elas começaram a ocorrer aproximadamente a partir do século 6 antes de Cristo, aproximadamente, tá? Então, e essa reforma ela propôs, né, essas reformas, o fim da escravidão por dívidas, que era uma coisa absurda, né? Se você devia, você podia se tornar escravo, tá? Isso foi uma coisa importante. Teve também uma importante reforma, foi o quê? Limitar o tamanho da terra, né? Seria algo parecido com uma reforma agrária, né? Que é aquilo que aqui a gente nunca fez aqui decentemente aqui no nosso digníssimo Brasil Zil, né? Tá? Então, os gregos fizeram isso, que perceberam que não tinha terra para todo mundo e o cara estava com, né, um chamado latifúndio, né? Então, isso não era justo, tá bom? Então eles criaram esse mecanismo também. E, por fim, isso aí durou muito tempo, viu, gente? Não foi da noite pro dia. A participação dos cidadãos, né? Que é a chamada democracia, tá bom? Então, o pai da democracia, considerado o pai da democracia, foi um político chamado Clístenes, tá? Tá bom? E isso foi sendo aperfeiçoado com o passar do tempo, tá? Então o auge da democracia, sem dúvida alguma, já é na época do Péricles, que depois a gente vai falar sobre ele também, tá? Enfim, como que era essa democracia? Como que funcionava o poder, né? O poder na Grécia antiga. Como que, no caso, em Atenas, desculpe, tá? Seria como? Teria a eclésia, que seria composta por pessoas maiores de 20 anos. Em alguns livros você cita maiores de 18 anos, tá, gente? Nesse livro que eu estou usando, né? Do projeto Telares, eles citam maiores de 20 anos. Então qualquer cidadão maior de 20 anos podia ir para a praça, para a ágora, né? Discutir questões políticas, levantar a mão, né? Que nem no sindicato, levantar a mão e aquilo se tornava algo importante, né? Por maioria, no caso, uma aclamação, tá? Que a gente fala, tá? Isso é extremamente democrático na nossa sociedade, como a gente já viu em outras atividades, né? Que a gente propôs. A gente elege o representante que é completamente diferente, ficam distantes da gente, a gente não se liga nisso e, infelizmente, acabam fazendo o que eles bem entendem, tá? Infelizmente, porque o cidadão também não fiscaliza, né, o ato do cara que ele elegeu, tá bom? Ou ele idolatra, né, que é pior ainda, né, o político, que não deveria ser. O político existe para servir ao cidadão e não o contrário, tá bom? Aprendam isso. Mas continuando aqui, né, o texto, tá, gente? Então, a eclésia propunha leis, escolhia magistrados também, tá bom? Que seria o governo, né? Então a magistratura seria o governo, o equivalente ao poder executivo de hoje em dia. Tudo bem? Tinha também a Bulé era o conselho dos 500, né? Então eles eram pessoas maiores de 30 anos. E ele era escolhido por sorteio durante um ano, aí no caso, tá?
seria o conselho, né? O conselho de Estado que auxiliaria o poder executivo. E a Eleia? A Eleia era, no caso, 6 mil pessoas, tá? Que exerceriam a justiça. Tudo bem? Maiores de 30 anos também, inclusive a questão do ostracismo, né? Que seria banir a pessoa da cidade quando ela se considerava, não, quando se considerava que a pessoa era uma ameaça para a cidade de Atenas. Então, para o ateniense, muitas vezes era até pior você ser expulso da cidade do que ser morto, né? Eles amavam demais a cidade. Então, esse banimento da cidade, ele era o quê? Ele era uma questão realmente terrível, né? Digamos assim, né? A gente vai dizer. Tá bom? Enfim. Continuando o que a gente estava falando, né? Então, uma outra coisa importante, né, que a gente não pode esquecer, a gente já falou agora há pouco, né, do governo do Péricles, tá, gente? Então, foi durante o governo do Péricles que houve o esplendor de Atenas. A gente já falou sobre isso quando a gente falou do Partenon, né? O Partenon, lá no início um dos primeiros vídeos que eu postei, né? Que eu falei a respeito, né? Dos meus alunos do Peruzzi, os meus alunos do José da Costa e outros, né, que estavam interessados, né, já falou sobre o Partenon. Então, mas não foi só o Partenon, que o Partenon é o auge, né, da cultura, né, digamos assim, arquitetônica, né. Então você colocaria aí as artes plásticas, que seria escultura, arquitetura e pintura, mas também um avanço bastante grande na questão também do teatro, né, que a gente também propôs algumas atividades a respeito do teatro. Tá bom? Enfim. Tudo bem? Então isso na época do Péricles, tá? Depois o que aconteceu, gente? É uma história que é longa, né? A gente teria que fazer vários vídeos a respeito disso, né? Enfim. As cidades, elas tinham rivalidades entre si, né? E brigavam entre si. Então na época do Péricles, o que acontecia? A cidade de Atenas estava por cima da... A gente fala por cima da carne seca, né? Estavam dominando, né? E as outras cidades não gostaram disso, porque eles estavam usando o dinheiro que era... para proteger, né, contra as invasões, para reformar a cidade de Atenas. Então, por exemplo, a cidade de Esparta se voltou contra a cidade de Atenas, né, e criou uma outra liga, né, que até então existia a liga da cidade de Atenas, né. Então Esparta criou a sua própria liga, e dessa rivalidade, que incluía várias cidades, né, de um lado e de outro, né, com liderança de Esparta ou de Atenas, começou a ter guerra, né, que é a chamada Guerra do Peloponeso, tá, gente? A Guerra do Peloponeso, aí no caso, né, foi uma guerra que ocorreu entre Esparta e Atenas, aí no caso, né? E durou vários anos. Na primeira parte da guerra, Atenas venceu, já pro final, Esparta venceu. Resultado disso tudo? Enfraqueceu a cidade, né? Não foi vantagem. Guerra nunca é vantagem, né, gente? Na verdade, nenhuma guerra é vantagem para nenhum lugar do mundo e nenhuma época do mundo, enfim. Facilitou a invasão dos macedônios, né, que eram povos que viviam no norte da Grécia, né? Hoje em dia existe um país chamado Macedônia, né? Enfim, quem se aproveitou disso foi o rei da Macedônia, um homem chamado Filipe II, né, o nome do camarada aí, no ano 359 a.C., ele já estava colocando as asinhas de fora, né? Enfim, e a rendição mesmo foi a partir do ano 338 a.C., aproximadamente, tá? No ano 338, quando ele realmente consegue dominar o território grego. Esparta tentou enfrentar, mas depois acabou sendo derrotada também. Mas ele ficou só 2 anos no poder, né? Quem sucedeu ele, e que realmente governou, né, dominando toda a região da Grécia, foi o filho dele chamado Alexandre. Tá? O Alexandre foi criado para ser rei, né? Ele foi educado por Aristóteles, um dos homens mais inteligentes da antiguidade, um dos grandes filósofos gregos, né? Embora ele tenha nascido na Macedônia, ele era um homem apaixonado pela cultura grega. E ele foi preparado. Tinha a mãe dele também que dizia que ele era descendente dos deuses e tal, né? E ele acreditava realmente que ele era um homem de um destino manifesto, né? Que nasceu para isso, enfim, tá? Tem toda uma lenda em volta dele que a gente vai ver no próximo vídeo, tá, gente? Tudo bem?